Bom dia, sexto ano, fala sexto ano. Bom ou não? Pois é, pessoal, então já dei uma aulinha para vocês com relação a um resumo da matéria, comentando, meio que desenferrujando o pensamento de vocês, o conhecimento de vocês, meio que dando uma refrescada nos assuntos que a gente foi comentando no decorrer do ano, no decorrer do conteúdo, até acontecer um período de paralisação, a quarentena que a gente está passando até os dias atuais, né? Então, assim, eu acho que aquelas aulas que eu disponibilizei para vocês no grupo e no YouTube, na página da escola, eu penso que ajudaram, deve ter feito vocês lembrarem alguma coisa, ou então vocês devem ter estudado um caderno também, à medida que eu ia falando. O bom dessas aulas gravadas é que vocês podem passar mais lentamente, pode repetir aquilo que não ficou tão claro. Então, assim, é aula que está totalmente ao conhecimento, ao acesso de vocês. Hoje a gente vai começar a falar sobre a revisão bimestrais, a revisão bimestral que eu disponibilizei para vocês. Então, a revisão, a matéria que muitos já mostraram pronta a revisão, e assim, vou comentar as questões. Muitas questões tem no livro, muitas questões tem no caderno, muitas questões eu comentei em sala de aula, mas assim, algumas pessoas vieram no meu direct, no Instagram ou no WhatsApp perguntar a respeito de uma questão, outro também perguntou sobre outra questão, e assim vai. Aí eu resolvi meio que corrigir todas, comentar todas as questões com vocês, e principalmente comentar as questões de cálculo no final dessa revisão. Com relação à questão de fuso horário, vocês viram umas perguntinhas de fuso horários. Se eu não me engano, as aulas suspenderam na segunda, não foi? Segunda-feira. Na terça-feira eu iria começar a questão de fuso horário com vocês. Eu ia começar um dia antes, depois da suspensão. E era a última matéria que iria cair na prova. Enfim, vamos corrigir as questões. Vamos pular as questões de fuso horários. Não vou comentar fuso horário agora. E se for o caso, eu vou dar uma aula explicativa sobre fuso horário. Como que é o fuso horário, como que é o cálculo de fuso horário, como que acontece essa questão de cálculo com relação à distorção da rotação com relação ao tempo, que é o fuso horário. O fuso horário é tipo a distorção da Terra com relação ao movimento de rotação. Enfim, vamos pular essa parte. Por enquanto a gente pula. Depois a gente volta nela. Beleza? Vamos seguir a ordem aí. Vamos começar a revisãozinha aqui. Pega seu caderno, pega sua caneta, pega seu lápis, sua borracha. Compara as respostas que eu vou dar juntamente com o que você encontrou, juntamente com o que você fez. E vamos construir essa revisão juntos. Vou dividir a aula. Não vai dar para falar tudo, porque se eu for falar tudo, a aula vai ficar mais de 1 hora, vai ficar bem extensa. Então, a princípio, a gente vai fazer essa revisão de maneira pautada, beleza? Então pega aí, pega o caderno aí, pega o lápis, pega a borracha, pega o livro. Que muitas coisas do livro eu vou falar assim, olha na página tal, acompanha esse mapa aqui, você vai e olha, você vai acompanhando. Vou pegar meu livro aqui também, que eu não sou bobo, livro de geografia, guardar o livro de história, guardar esse apagador também. Então vamos lá, bora começar a brincadeira. Meu quadro improvisado aqui, pessoal, se precisarem enxergar, é só dar zoom no vídeo. Eu sei que tá meio longe assim a princípio, mas é igual eu expliquei para os meninos, se precisar enxergar, se quiser ler o que eu estou escrevendo aqui, o que eu escrevi aqui, é só dar zoom no vídeo que você consegue ter acesso. Minha letra não é tão garrancho assim não. Vamos lá então, começando então. Primeira questão vem falar sobre categorias geográficas. O que são categorias geográficas? Ele vai dar 3 categorias: categoria da paisagem, categoria do lugar, categoria da território. O que são essas categorias? Para que elas servem? Categorias geográficas são tipo conceitos dentro da área de geografia. Conceitos geográficos, conceitos de enquadramento geográfico, que vai trabalhar alguns termos de estudo, de amplo estudo da geografia, que é o conceito de território, conceito de lugar, conceito de região, conceito de paisagem, conceito de regionalismo. Tudo isso é conceito geográfico. Então, dentro dessas categorias. Primeira categoria aí, paisagem. O que é paisagem? Paisagem, pessoal, igual eu falei para vocês, é tudo aquilo que a visão vê.
tudo aquilo que abarca a visão. Se colocar a mão assim, viu, é paisagem. Eu dou sempre esse exemplo, se você coloca, por exemplo, um garoto, fala assim, igual tem um sobrinho, um filho de 4 anos, 2 pincel assim, fala, Pedrinho, desenha a paisagem pra mim. Geralmente o menino vai desenhar o quê? Uma árvore, um céu, uma chuva, um sol, uma estrela. Geralmente isso. Porque a paisagem está embutido implicitamente o conceito de natureza. Mas no caso de categoria geográfica não tem nada a ver com natureza. Paisagem é tudo aquilo que os olhos veem. Se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, independente se os olhos veem, é o que? A paisagem. Por exemplo, você olha para o lado e vê um passarinho. Olha que bonitinho, passarinho, paisagem, é paisagem. Você olha para o céu, vê o céu azulzinho assim, o sol brilhando, é paisagem, é paisagem. Mas você olha para o outro lado, você vê um cara atirando na cabeça do outro, é paisagem também. Porque é tudo aquilo que abarca a sua visão. Independente se é bom, independente se é ruim. Dê exemplo bem forte assim para marcar mesmo. O lugar é onde que o que há, nossa vida acontece nesse exato momento. Cada um tem seu lugar. E o território? O território é onde o Estado-nação exerce sua soberania. É onde o Estado-nação manda. Por exemplo, no Brasil, toda pessoa para tirar a carteira de habilitação tem que ter necessariamente, no mínimo, 18 anos. Beleza. Todo mundo que morar no Brasil fica sob essa lei, sob essa ordem. Tem que ter 18 anos. Beleza. Nos Estados Unidos é 16. Beleza. Estados Unidos, Brasil é Brasil. Ou seja, território é onde o Estado-nação manda, onde é que ele exerce sua soberania, onde é que ele determina as regras, determina as normas, onde é que ele fala assim, é assim que funciona e pronto, acabou. O melhor jeito de você pensar no Estado-nação seria, num território, seria tipo sua casa. Lá em casa, depois do jantar, a gente joga truco. Beleza, é uma regra. Lá em casa, depois do jantar, a gente reza. É uma regra. Lá em casa, depois do jantar, a gente toma banho. É uma regra. Lá em casa, depois do jantar, a gente, sei lá, come sobremesa. É uma regra. Ou seja, você está vendo que são regras diferentes, casas diferentes? Ou seja, cada Estado-nação tem sua regra, cada Estado-nação tem sua autonomia para decidir aquilo que ela julga ser o certo. Lembrando que o certo, muitas vezes, é o quê? Contestável. Certo só é certo desde que uma pessoa não vá lá e prova que é errado. Parece retardado você pensar isso, mas é o certo. O certo só é certo desde que uma pessoa não prove que o quê? É errado. Por quê? Vivemos na chamada ciência elástica. O que é uma ciência elástica? Ela está em constante transformação e modificação. Vamos supor que a gente tem um conceito. Daqui 20 anos uma pessoa prova o contrário, nosso conceito torna-se errado e um novo conceito é o quê? Criado. Na época de menino, por exemplo, eu estudava o sistema solar com 9 planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Hoje, a gente sabe que Plutão não é planeta mais. Então, se eu colocasse, por exemplo, se a te perguntasse qual que é o planeta mais distante do Sol, na minha época a resposta certa era o quê? Plutão. Hoje, a resposta certa não é o quê? Netuno. Netuno? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, é Netuno. Então, consequentemente, a ciência ela o quê? Transforma, porque de acordo com o avanço da ciência, descobriu-se através de novos conceitos que Plutão não era planeta mais, e sim um planetoide. Beleza? Ou seja, ciência é constante transformação. Então vamos lá, território é onde o Estado-nação exerce a soberania, ou seja, onde é que ele manda. Outro exemplo mais de território, por exemplo, professor, o que você gosta? O que você gosta de comer? Eu gosto de comer um churrascão. Picanha assada, carne de sol, alcatra, contrafilé, costelinha. Então eu gosto de um churrascão. Beleza. Imagina você fazendo um churrascão de uma vaca na Índia. Onde é que a Índia é um animal, onde é que a Índia tem a vaca como um animal muito sagrado. Ou seja, você tem que viver de acordo com a localidade, porque o porque o território, ele é superior a um pensamento, a uma ação única. Ele sempre pausa nos princípios da coletividade. Certinho? Então vamos lá, território, onde é que o Estado-nação exerce a soberania, onde é que ele determina as regras, onde é que ele manda, lugar onde a vida está acontecendo nesse momento, e paisagem, tudo aquilo que abarca, que atinge a visão. Mas, no entanto, tudo isso são conceitos e por trás de tudo isso tem a chamada imaterialidade. O que é essa imaterialidade? É o sentimento que tem por detrás de cada categoria dessa. Por exemplo, vou sempre esse exemplo para vocês. Você vai para a fazenda e vê uma árvore. E essa árvore, se é criança, todo final de semana você vai para a fazenda,
e vê uma árvore que ela libera um cheiro muito gostoso. E você brinca todo dia debaixo dessa árvore. Sobe nela, brinca nela, abraça ela, dorme nela. É uma árvore muito cheirosa, muito grande. E o tempo passa. E um dia agora você está morando na cidade e vai na fazenda uma vez por ano só, devido às suas obrigações. E um dia você está andando na rua e do nada você sente o mesmo cheiro daquela árvore. Automaticamente já te cria uma lembrança, uma âncora. A psicologia explica isso, já cria uma âncora com o seu passado e já te remete ao pensamento, ao dia a dia na fazenda. É a mesma coisa que você tem um namorado, por exemplo. Você sente o cheiro dela, o perfume dela. Um dia vocês terminam. E do nada você passa do lado de uma pessoa e essa pessoa está usando o mesmo perfume que ela. E você sente o cheiro dessa pessoa aleatoriamente. E do nada esse cheiro te lembra o quê? Essa namorada de muito tempo atrás, seu. É outra âncora. Por quê? Porque por trás das categorias a gente tem o quê? A imaterialidade. Por exemplo, a paisagem, o lugar, o território, tem a imaterialidade por trás. Ou seja, você gosta daquele local, você pode ter um sentimento para aquele local, você pode ter uma expectativa, aquele local pode dar uma sensação boa, uma sensação de prazer, uma sensação de felicidade, sensação de bem-estar, ou não, né? Pode trazer também sensações ruins, pode trazer uma perspectiva ruim, pode te deixar triste, depressivo. Ou seja, a categoria geográfica, assim que eu passei para vocês, tem o conceito material, só que tem também o chamado que imaterialidade, que é tipo o sentimento que tem por detrás de cada uma dessas categorias. Por exemplo, já viu aquela frase, viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda? Vamos supor que você mora numa casinha bem pequenininha, com sala, cozinha, banheiro, bem simplesinho, não tem nem garagem. Você viaja pra, sei lá, pra praia, fica na praia um mês, mas quando você volta pra casa, você volta feliz. Justamente porque você aprendeu a gostar daquele local, você aprendeu a se sentir bem naquele local, você construiu aquele local, então você tem o seu suor ali, tem seu sentimento, tem seu trabalho, então é um local que vai te trazer o quê? Paz, bem-estar, tranquilidade e felicidade. Você pegou? Do mesmo jeito, pessoal, que o conceito pode mudar de pessoas para pessoas. Imagina, por exemplo, você viaja de avião, você cai, e quando você cai, você sobrevive, e você tem poucas expectativas de continuar vivo. Aí você vê uma caverna e você olha para aquela caverna e fala, cara, ali vai ser minha casa agora. Você acha que o sentimento que você vai ter olhando para a caverna como casa é o mesmo sentimento que, por exemplo, sei lá, meu filho vai ter quando eu levo ele no parque e ele vê uma caverna do mesmo jeito? É uma caverna, não é? Uma caverna para você é uma caverna para outro menino, não é? É uma caverna. Só que a sensação é o quê? Diferente. É a mesma coisa, por exemplo, você vê um viaduto na rua. É para você o quê? Um viaduto qualquer. Mas você pensou que pode ser a casa de uma pessoa, a casa de um indivíduo, a casa, o local onde é que ele mora, o local onde é que ele descansa, o local onde é que ele dorme, faz suas necessidades? Já pensou nisso? Por quê? Porque o conceito muda. Todo conceito tem a parte material e tem a imaterialidade, tem um sentimento por detrás de cada situação. Certo? Belezinha? Tranquilo? Ótimo, então. Não dá para separar a materialidade da imaterialidade. São conceitos que andam juntos. Tem tudo no caderno de vocês, como eu disse, em sala de aula. Essa questão acredito que não tenha dúvidas. Vamos seguir então com a revisão. Questão número 2. Características seguintes: movimento da Terra, movimento de rotação, movimento de translação. Primeira coisa, translação. Presta atenção em como se escreve translação. Muita gente escreve errado. Coloca transação, coloca translação com S, com Z, coloca sem um N. Presta atenção, o pessoal erra muito assim. Rotação, movimento da Terra ao redor do seu próprio eixo. Ou seja, olha para mim, eu sou a Terra. Eu giro no sentido anti-horário, de oeste para leste, no meu próprio eixo. Quando eu completei a volta nesse momento, passaram-se o quê? 24 horas. 24 horas, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. A gente abreviar, a gente arredonda para 24 horas. Beleza? 24 horas é justamente nosso tempo, de um dia. Que é justamente o tempo da Terra dar uma volta, de novo, ao redor do seu próprio
eixo. Beleza? Há o Sol também aqui na frente, então consequentemente esse lado aqui é o quê? Na frente. Dia e atrás, noite. À medida que eu vou virando, que eu vou rotando, essa parte agora vai ser dia. E essa parte que era dia, agora teve ela para cá, contra o Sol é o quê? Noite. E assim vai. Beleza? Rotação, 24 horas, volta da Terra ao redor do seu próprio eixo. Qual é a consequência da rotação? Consequência das coisas que é resultado. É o surgimento do dia e da noite e do dia. Translação, movimento da Terra ao redor do eixo solar. Esse movimento, galerinha, ele acontece nesse formato aqui, ó. Essa figura chama elipse. Elipse. Ou seja, o movimento da Terra ao redor do eixo solar. Ao mesmo tempo que acontece a rotação, acontece também a translação. Ao mesmo tempo que acontece a translação, acontece a rotação. Ou seja, a Terra vai rotando ao redor do seu próprio eixo. E ao mesmo tempo que ela vai rodando ao redor do seu próprio eixo, ela vai rodando através da órbita solar, através do eixo solar. Esse movimento é um movimento em formato de elipse. Demora 365 dias, mais ou menos. Que é justamente o nosso ano. Qual é a consequência do movimento de translação? Nosso ano, calendário anual, os 12 meses que nós temos, e principalmente as estações do ano. As estações do ano é uma consequência do movimento de translação. Vai ter momentos que a Terra vai estar mais próxima do Sol, vai ter momentos que a Terra vai estar mais distante do Sol. E isso por conta do quê? Do movimento de translação. Lembra assim, o movimento de translação ele vai acontecendo ao mesmo tempo que vai acontecendo o movimento de quê? De rotação. Verdadeiro ou falso? O movimento de rotação ele acontece 365 vezes, enquanto o movimento de translação acontece uma única vez? Sim. O Sol, para a Terra dar uma volta ao redor do Sol, demora 365 dias. O movimento de rotação acontece em um dia. Então, o movimento de translação, durante um movimento de translação, acontece 365 movimentos de rotação. Beleza? Então, rotação, formato de elipse, volta da Terra ao redor do Sol, tem como consequência as estações do ano e principalmente, do nosso calendário, principalmente as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. 12 meses que nós temos, 4 estações. 12 dividido por 4, 3. A cada 3 meses nós temos uma nova estação. Igual agora nós estamos vivendo o outono. Enquanto nós estamos no hemisfério sul vivendo o outono, quem está no hemisfério norte está vivendo a primavera. A gente saiu do verão. Quando a gente saiu do verão, no hemisfério sul, o hemisfério norte está vivendo o inverno. Beleza? Tranquilo? Ótimo, então. 3. Comente a seguinte frase: sob o ponto de vista geográfico, o homem transforma o meio, bem como o meio transforma o homem. É aquilo que eu falei para vocês, o principal exemplo, o exemplo da caverna. O ser humano, ele transforma o meio. O homem antigamente o ser humano era nômade, ou seja, ele sempre se movimentava de acordo com o quê? Com a sua necessidade, sempre de acordo com a sua necessidade. Então, consequentemente, se ele precisava se locomover de um local para o outro, se ele morava num local, ele sempre usava o quê? Os principais recursos daquele local. Se os recursos acabou, por exemplo, a água do rio secou, ou então a comida acabou, ele simplesmente pegava quem? A mulher, a sogra, o sogro, os filhos, e sogra e sogro não, né? Pegava a mulher e os filhos e mudava para outro local. Um local que tivesse melhores condições para ele, para a vida dele. Mas, no entanto, porém, todavia, vale destacar que isso era muito tempo atrás. Hoje em dia, o ser humano tem capacidade de transformar o meio. Então, o ser humano transforma o meio na mesma proporção que o meio transforma o ser humano. É isso que eu falei para vocês, da imaterialidade. Por exemplo, você constrói uma casa. Uma casa na praia, sei lá. Você constrói uma casa em qualquer lugar. Você mora naquela casa por 20 anos. Beleza? E um dia você chega e a casa está toda destruída. Porque passou, sei lá, um furacão lá, destruiu tudo. O sentimento que você vai ter é um sentimento que é totalmente diferente do meu. Por quê? Porque
aquele meio ali, ele gerava o quê? Sentimentos em vocês. Dá pra pegar? Dá pra entender? Por exemplo, você tem uma árvore que você brinca nela todo dia de tarde. Você e seus colegas. Aí um dia chegou lá e a árvore tá cortada. O cara falou, cortou a árvore. Vocês começam a chorar. O menino que tá vendo vocês chorando não entende por que vocês estão chorando. Fala, mas você tá chorando por causa de uma árvore. Entendeu? Ou seja, o meio influencia no sentimento do ser humano. Do mesmo jeito que o ser humano transforma o meio também transforma o quê? O ser humano. Justamente porque o meio consegue influenciar através da criação de sentimentos. Seja sentimentos bons, seja sentimentos ruins. Pegou? Tá tranquilo? Essa parte é fácil. Essa parte você consegue ter uma interpretação boa. Pensa na sua casa para você responder essa questão da materialidade e da imaterialidade. É interessante você pensar, toda categoria geográfica tem a parte palpável, que é a parte concreta, tem a parte também da imaterialização. A imaterialização seria tipo o suporte abstrato por trás de cada categoria. Beleza? Vamos para a próxima. O que é uma coordenada geográfica? Qual é a importância? Coordenada geográfica, como eu falei para vocês, o mundo é todo mapeado através de linhas. Linhas que descem no sentido vertical e linhas que descem no sentido horizontal. O mundo é todo mapeado. Essa linha aqui, que desce no sentido vertical, semicírculo, a gente chama de longitude. E essa outra que passa na paralela, a gente chama ele de latitude. Ou pode ser conhecido também como meridianos. A longitude pode ser conhecido como meridianos e a latitude pode ser conhecido como paralelos. Sempre quando uma latitude, um paralelo, cruza com a longitude, ou seja, com o meridiano, a gente tem, sempre quando uma linha cruza uma com a outra, a gente tem um ponto chamado que coordenada geográfica. O que é a coordenada geográfica? É o ponto de encontro de uma latitude com uma longitude. Pegou? Qual é a importância dela? Mapeamento, locomoção. Ou seja, a latitude leva em consideração a linha do Equador. A longitude leva em consideração o meridiano de Greenwich. Ou seja, é a precisão. Quando você vai almoçar na casa de sua tia, ela te manda a localização na casa dela, ela está falando o endereço mais preciso que existe, que é justamente a distância da casa dela com relação à linha do Equador e a distância da casa dela com relação ao meridiano de Greenwich. Ou seja, o planeta é todo cheio de linhas imaginárias, no sentido descendo, assim, vertical, e no sentido que? Horizontal. Sempre quando uma linha vertical cruza com a linha horizontal, aquele ponto é chamado de quê? De coordenada geográfica. Tranquilo? A coordenada geográfica é um ponto de encontro. É o ponto de encontro de uma latitude com uma longitude. Presta atenção no que eu falei. A coordenada geográfica é o ponto de encontro de uma latitude com uma longitude. Não é longitude e latitude. Primeiro a latitude, segundo a longitude. Beleza? Latitude pode ser conhecido como paralelo. Longitude como meridiano. Sacou? Tem essa definição no seu caderno. Eu falei, estuda. Memoriza essa definição, que essa definição é importante. Que era a base simplesmente de quê? De tudo que a gente estava estudando. Então essa parte de alfabetização cartográfica que é fundamental você saber a teoria que eu passei em sala de aula. Latitude, distância até onde? Linha do Equador. Longitude, distância até onde? Meridiano de Greenwich. Sempre quando uma latitude encontra com uma longitude, aquele ponto ali, ó, de intersecção das duas, forma o que há coordenada geográfica. Beleza? Fácil ou não? É, fácil. Muito fácil. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. O que são mapas? Conceitue mapa. O que é mapa? Passei para vocês também em sala de aula. O que era mapa? O mapa era o que? Uma representação em escala reduzida de uma superfície do planeta como um todo. Beleza? É a representação em tamanho em escala reduzida de quê? De uma parte da superfície ou de toda a superfície. Então, por que tamanho reduzido? Porque um mapa,
ele tá em... Geralmente não, porque um mapa, se ele não fosse em tamanho reduzido, teria que seguir a escala de 1 para 1. 1 centímetro do meu mapa equivaleria a 1 centímetro na realidade. Se eu fosse fazer um mapa de Goiânia, você teria que pegar uma folha de papel do tamanho de Goiânia. Ou seja, isso não ia ser viável. Se eu fosse fazer um mapa aí do SolarVille, onde está localizada a escola, você teria que pegar uma folha de papel do tamanho do SolarVille. E isso não seria viável, isso não seria bom, isso não daria certo. Imagina. E cada objeto teria que ser o quê? Exatamente do mesmo tamanho. Ou seja, você teria que pegar uma folha de papel do tamanho do SolarVille, a escola teria que ocupar exatamente o mesmo tamanho, cada rua teria que ser representada exatamente do mesmo tamanho, ou seja, ninguém faria isso. Por isso que a gente fala mapas sempre em tamanho reduzido. Por exemplo, 1 para 500 mil. Significa que cada 1 centímetro do meu mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Mapa Mundi, 1 para 16 milhões e 200. Cada 1 centímetro do meu mapa equivale o quê? 16 milhões e 200 mil centímetros. E assim sucessivamente. Ou seja, mapa sempre é uma palavra muito forte, né? Mas na maioria esmagadora das vezes, sempre será representado em uma escala menor, uma escala reduzida. Beleza? Próxima pergunta. O que são anamorfoses? Anamorfose, pessoal, comentei com vocês em sala. Anamorfose são mapas distorcidos. São mapas que apresentam distorção com relação à mensagem. São mapas temáticos que apresentam distorção com relação à mensagem que ele quer o quê? Transmitir. Por exemplo, ele sempre faz uma relação diretamente proporcional entre o título e sua mensagem. Por exemplo, país mais rico do mundo. Você pega o PIB, aí você percebe que o país mais rico do mundo é os Estados Unidos, depois vem a China, depois vem o Japão, depois a Alemanha, e assim sucessivamente. Qual vai ser o país? Aí você vai fazer um mapa. Qual que é o país que vai apresentar a maior riqueza, maior tamanho no mapa? Estados Unidos. Segundo, China. Terceiro, Japão. Quarto, Alemanha. Ou seja, você vai fazendo um mapa, sempre vai fazendo a relação de tamanho e a mensagem que você quer transmitir. Por exemplo, país mais tecnológico do mundo. O Japão é um país desse tamanhozinho, a extensão territorial dele. Mas só que se você for falar sobre tecnologia, por ser um país muito tecnológico, ele vai ter que aparecer o quê? Muito grande no mapa. Tranquilo? Tranquilo. Países de maior número, de pior IDH do planeta. Aí você pega os piores IDHs do planeta no continente que? Africano. Então os países com pior IDH seriam aqueles que apresentariam o quê? Um espaço maior na sua representação, no seu mapa. Beleza? A anamorfose é um mapa de distorção, é um mapa temático de distorção com relação ao quê? A informação que ele quer transmitir. Sempre fazendo a relação direta com o título da ideia, com o título que ele quer representar. Por isso que a gente fala que o mapa tem que trazer o quê? Uma informação só. Dá para você trazer várias informações do mapa, no título dele, por exemplo. Mapa a respeito dos países com pior IDH do mundo e mapa dos países mais ricos do mundo. O mapa fica sobrecarregado. O mapa traz muitas informações, só que fica difícil você identificar as informações. Fica difícil você fazer a leitura do mapa. Porque mapa ele é uma representação que, acima de tudo, ele tem que ser visto. Tem que ser o quê? Interpretado. Beleza? Tranquilinho? Pode seguir. Ninguém falou nada, então subentende que pode seguir sim. Seguindo, então, questão 8. Indique os elementos que compõem o mapa e indique suas respectivas funções. Quais são os elementos do mapa? Tem todo um livro de vocês, vamos pegar essa questão do livro. Olha aqui, ó, para você ver que gracinha aqui, ó. Olha aqui, criancinhas do Brasil, como que era um mapa antigo, na página 64, o cara fazia à mão, entendeu? Cheio de distorção, cheio de equívoco. Todo mapa tem erro, todo mapa compra mentira. A partir do momento que o mapa foca na informação aqui, ó, ele distorce com relações aqui. A partir do momento que ele foca aqui, ele distorce com relações lá, com informações mais distantes. Ou seja, todo mapa ele vai contar mentira. Todo mapa ele vai omitir informações e vai detalhar pontos e vai detalhar outros pontos com maior precisão. Mas não existe mapa sem erro. Todo mapa tem erro e todo mapa contém mentirinhas.
Na página 68 vai falar sobre o título, sobre os elementos que compõem o mapa. Título, legenda, rosa dos ventos, escala. Tudo isso que eu passei para vocês. Página 68, dá uma lida depois, na página 68, tem no caderno de vocês, elementos que formam o mapa, tá na página 67 e vai até a página 75. Da página 67 até a página 75, ele vai contar tudo aquilo que tem que ter no mapa, obrigatoriamente. Porque mapa tem regra, mapa tem que ter as regrinhas, tem que ter os detalhamentos, tem que ter o enquadramento certo. Porque caso contrário, se ele não seguir essas regrinhas, não é mapa, é simplesmente o quê? Desenhos aleatórios. Então o mapa tem tudo isso. Rosa dos ventos, tem que ter título, tem que ter legenda, tem que ter escala, tem que ter legenda, já falei, escala, rosa dos ventos, tem que ter tudo isso aí, tem que ter o título, tem que ter tudo isso. Caso não tenha, não é mapa, porque mapa tem que ter regra. Se não tiver, isso aí é apenas um desenho aleatório. E lembra, o principal objetivo de um mapa é você o quê? Interpretar e não apenas observar. Você tem que interpretar o mapa. E lembra as obrigações de cada um. O título vai falar aquilo que o mapa vai caracterizar. A legenda vai especificar tudo aquilo que está desenhado no mapa. A rosa dos ventos vai mostrar o norte, o sul, o leste, o oeste, a direção, o sentido, os rumos. A escala vai fazer uma relação de proporção entre a realidade e o desenho. O que mais? E assim por diante. Tem um monte de desenho, um monte de representação de mapa aqui. Mapa em escala, vai mostrar as legendas, as escalas também. Escala gráfica, escala numérica. Vai mostrar alguns tipos de mapa. Vai mostrar as plantas de cidade. Vai mostrar tipos de croquis, mapas de antigamente. Ou seja, bem legal essa parte, dá uma lida nela e memoriza os elementos que formam o mapa. E lembra sempre, mapas têm essas regras, não é mapa, é desenho. O território brasileiro está localizado em qual hemisfério? Justifique. O território brasileiro está localizado em qual hemisfério? Lembra que o mundo é dividido em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, a partir de uma linha. Qual que é essa linha? Você tem um planeta aqui. Tem a linha do meridiano de Greenwich e a linha do Equador. Linha do meridiano de Greenwich na vertical, linha do Equador na horizontal, linha do meridiano de Greenwich na vertical, linha do Equador na horizontal. A linha do horizonte, a linha do Equador, ela divide o mundo. Tudo que está acima dela está no hemisfério norte. Tudo que está abaixo dela está no hemisfério sul. Ou seja, tudo que está acima da linha do Equador é hemisfério norte. Tudo que está abaixo da linha do Equador é hemisfério sul. O território brasileiro, igual eu expliquei para vocês, ele tem sua porção. Pega para você ver na página 78. Você vai perceber a linha do Equador aí, galera, a linha do Equador. A linha do Equador é na página 78. Você vai perceber que o mapa do Brasil é mais ou menos o seguinte, ó. Aqui, nossa linha do Equador aqui, ó. Nossa linha do Equador aqui. Você vai perceber que o território brasileiro fica mais ou menos o seguinte, ó. Uma porçãozinha aqui acima da linha do Equador. Mas a grande parte fica onde? Abaixo da linha do Equador. Então, o Brasil fica em qual hemisfério? No hemisfério norte e no hemisfério sul. Mais ou menos 94% fica no hemisfério sul, enquanto 4% fica no hemisfério norte. Beleza? O Brasil fica em apenas um hemisfério? Não. Fica no hemisfério norte e no hemisfério sul. Mas a maior porção de terra do Brasil fica no hemisfério sul. Olha aí no mapa, na página 78, você vai perceber justamente o pedacinho de terra, ó, que eu tô falando para vocês. Olha o pedacinho de terra aqui, ó. Olha o meu dedo aqui. Do meu dedo para cima, ó. Só esse pedacinho de terra aqui que tá acima da linha do Equador. Então só isso que vai ficar no hemisfério norte. O restante tudo fica no hemisfério sul. E o meridiano de Greenwich divide o mundo em duas partes. Tudo que tá de cá, a gente fala que tá no leste. E tudo que tá de cá, a gente fala que tá no oeste.
Aí sim, o Brasil inteiro está na parte o quê? Na porção o quê? Oeste do mundo. Então, como que faz a resposta boa? O Brasil está localizado 4% no hemisfério norte, 96% no hemisfério sul, e na porção inteiramente ocidental do planeta Terra. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, então continuemos. Questão 9. Relacione os elementos do mapa com suas respectivas definições. Vamos lá. 1 para título, 2 para escala, 3 para legenda, 4 para orientação. Relação matemática entre o espaço real e a representação do mapa, do espaço do mapa. Sempre que a gente fala espaço real e espaço do mapa, a gente está falando de quê? De escala. Escala, representação matemática, relação de proporcionalidade entre o mapa e a realidade. 1 para 100, 1 centímetro no mapa equivale o quê? 100 centímetros na realidade. 1 para 1 milhão, 1 centímetro no mapa equivale o quê? 1 milhão de centímetros na realidade. Ou seja, a relação de matemática, proporcionalidade entre o desenho e a realidade. Então, 1 ficou para escala. Então, primeiro ficou 2. Indica a direção e a localização por meio das rodas do vento de cada um dos elementos e indica o norte. O que isso significa? Que seria a nossa orientação. Orientação é número 4. 3. Indica o tema que será retratado no mapa. Quem que vai indicar o tema? Vai ser o título. O título é o número 1. O que o título é? O que o mapa vai representar? Qual é o tema do mapa? Mapa do relevo do Brasil, mapa dos países mais ricos do mundo, mapa dos piores IDHs do planeta, mapa dos países mais preconceituosos do mundo, mapa dos países que mais sofrem com a Covid-19 do planeta. Ou seja, o título vai representar o tema do mapa. E o último, representa o significado dos símbolos que aparecem no mapa. É a legenda. Tudo que aparecer no mapa tem que estar onde? Obrigatoriamente na legenda. Você bateu um símbolo, bateu lá no mapa, lá, você viu uma bolinha preta assim, ó. Fala, o que é isso, será? Aí lá na legenda tá escrito lá, a bolinha preta significa oficina. Aí toda vez que você vê essa bolinha preta, você já fala, ó, aqui tem uma oficina. Entre a rua X e a rua Y tem uma oficina. Tem uma bolinha preta dessa, não significa que tem o quê? Uma oficina. Lá embaixo você viu que entre a rua A e a rua B tem uma cruz. O que a cruz significa? Você olha na legenda, um hospital. Então no cruzamento da rua A com a rua B tem um hospital? Tem um hospital. Por quê? Porque tem uma cruz. E assim sucessivamente. Tranquilo? Tudo que tiver no mapa, obrigatoriamente tem que estar hoje na legenda. Então nossa ordem ficou como? 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Vamos seguindo. Questão 10. Explica a relação de tamanho de uma escala com a área representada e o nível de detalhamento dos mapas. Explica a relação do tamanho de uma escala com a área representada e o nível de detalhamento dos mapas. Beleza, então. Vamos. Para você responder essa questão aqui, você tem que pensar em duas legendas. Você tem que pensar em duas escalas, desculpa. Você tem que pensar em duas escalas. A escala 1 para 10 mil e a escala B 1 para 20 mil. Em vez de falar 10 mil e 20 mil, vamos falar 10 e 20 só. Escala A de 1 para 10 e a escala B de 1 para 20. Beleza? 1 para 10 e 1 para 20. Vamos pensar dessa forma. 1 para 10 e 1 para 20. Qual área que é maior? 1 para 10 ou 1 para 20? Expliquei isso para vocês lá nas propriedades da escala. Que é a escala. Quanto maior a escala, maior a área que ela está o quê? Representando. Ou seja, qual escala representa uma área maior? 1 para 20. Mas qual escala representa, por exemplo, mais detalhes de uma área?
1:10. Por exemplo, você está no Instagram, você quer ver se uma pessoa é bonita, o que você faz? Você não aproxima a imagem? Porque quando você aproxima a imagem, você não vê detalhes da pessoa. Não é isso que você faz? Quando você está aproximando a escala, você está reduzindo o quê? A escala. Quando você aproxima a imagem, você está reduzindo a escala. Imagina que você está sobrevoando essa altura, a 5.000 metros de altura, você vai ver muito detalhe? Não. Mas a 20 metros de altura, você não vê mais detalhes? Vê. Então presta atenção, eu dei exemplo aleatório, escala 1:10, 1:20, vai ser 1:1 milhão, 1:20 milhões, 1:50 milhões, 1:100 milhões, 1:1 bilhão e 1:1 trilhão. Tanto faz, pouco importa. Eu quero dizer aqui que tem uma escala maior e uma escala menor. Qual a área que é maior aqui? 1:20. Ou seja, quanto maior o denominador da escala, porque a escala de 1:10 ela pode ser escrita assim, não pode? 1:10. E a escala de 1:20 não pode ser escrita assim? 1:20? Isso aqui você aprendeu com a Carla. Parte de cima da fração chama como? Numerador. E a parte de baixo chama como? Denominador. Então vamos aqui. Quanto maior o denominador da fração, maior a área que ela está o quê? Representando. Só que menos detalhes você vê. E aqui, na outra escala, quanto menor o denominador da fração, da escala, maior é o que? Os detalhes que você vai observar. Basta você pegar, por exemplo, você está sobrevoando a 20 metros de altura, você vai ter mais ou menos detalhes que você tivesse a 5 metros. 5 metros você vai estar mais próximo, você consegue ver mais detalhes. Você está olhando para mim a 20 metros de distância. Você não vai conseguir ver tantos detalhes como se você estivesse vendo o que? A 2 metros, olha. Pensa no Instagram, nas fotinhas. Você está tirando foto a 50 metros de distância, você não vê tantos detalhes da pessoa, você não sabe nem se é homem, se é mulher, se é a cor do olho. Você, muitas vezes você não consegue nem identificar se é homem, se é mulher, qual a cor do cabelo, qual a cor dos olhos. Aí você chega perto e fala, nossa, velho, o cabelo que eu achei que era preto é castanho, o olho que eu achei que era verde é preto, eu achei que você tinha um sorriso bonito, você não tem dente. Ou seja, assim sucessivamente. Por quê? Porque quando você aproxima a imagem, você consegue ver o quê? Detalhes. Quando você reduz a escala, você consegue ver mais o quê? Detalhes. Então lembra, quanto maior o denominador da escala, maior o quê? A área. E quanto menor o denominador da escala, mais detalhes você consegue ver na representação. Belezinha? Fácil também, né? Meio confuso, mas depois que você pega, fica fácil, fica tranquilo. Questão 11. Sobre a localização do Brasil, nas representações gráficas da Terra, assinale o que for verdadeiro, correto. O Brasil encontra-se apenas no hemisfério sul? Fala aí para vocês. Não. Hemisfério sul e hemisfério norte. 94% no hemisfério norte, no hemisfério sul, só 6% mais ou menos no hemisfério norte. Mas ele tem porção de terra tanto no norte quanto no sul. O Brasil está localizado em 2 hemisférios diferentes, a maior parte no hemisfério norte e a pequena porção de terra no hemisfério sul? Falso. Maior parte de terra no hemisfério sul e a menor parte de terra no hemisfério norte. Está nos 2 continentes? Nos 2 hemisférios? Tá. Mas ele inverteu. C. O Brasil está localizado em 3 continentes diferentes? Não, nada a ver. Está localizado onde? No continente? 3 hemisférios diferentes? Não, está localizado no hemisfério norte e no hemisfério sul. Só tem esses 2 hemisférios. O Brasil está localizado em 4 hemisférios diferentes? Chispa! O Brasil é cortado por nenhuma das 2 principais linhas imaginárias da Terra, o meridiano de Greenwich e a linha do Equador? O Brasil não é cortado por nenhuma das 2 principais linhas imaginárias da Terra, o hemisfério de... meu saiu aqui. O meridiano de Greenwich e a linha do Equador? A linha do Equador corta o Brasil lá em cima, hein, pessoal? Lembra da linha do Equador? Olha na página 78 para você ver. A linha do Equador corta o Brasil lá na sua parte norte. Então, tá errado também essa questão. Essa questão, ela dá para ser contestada. Eu peguei essa questão de banco de questões, mas só que ela dá para ser contestada. Ela dá para ser contestada porque nenhum gabarito bate com ela. Ela provavelmente deve ser uma questão antiga que
que abordava que o Brasil é inteiramente localizado só no hemisfério sul. A gente sabe hoje, em estudos mais recentes, que o Brasil tem a pequena porção de terra no hemisfério norte e a grande porção de terra no hemisfério sul. Então dá para ser contestado. Por via das dúvidas aí, não vamos marcar, mas só que você já fica ciente que é uma questão antiga, que os estudos mais atuais mostram pra gente que o Brasil tem porção de terra tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Belezinha? 12. A 12 eu vou gravar um próximo vídeo, já está completando aqui mais de quase 40 minutos de vídeo. A gente continua nas próximas aulas, senão o vídeo fica muito extenso, muito pesado e muito sobrecarregado já. Aí na próxima aula a gente continua, belezinha? Obrigado, até a próxima.